dentro da minha pesquisa, a gente testou, né, um produto de comunicação social para poder testar aí os objetivos da minha pesquisa e testar a questão-problema e a hipótese inicial. Então, a gente trabalhou com eles durante 2 anos a execução de um boletim informativo, onde eles fariam a pauta, eles iriam escrever a matéria e eles iriam divulgar para as suas comunidades. Dentro desse processo, a única exigência dessa produção é que a temática não poderia fugir aos royalties do petróleo, porque era o tema central do projeto, era o tema central que eles estavam vinculados ali aos núcleos de vigília cidadã. Então, nesse sentido, nesse processo aí, né, de produção, escolha de pauta e tal, a gente percebeu uma maturidade dentro dos 10 municípios aí. A gente pode pensar que 60% desse processo aí da produção de 10 edições desse boletim, a gente percebeu que a educação popular executada com eles antes, né, ou seja, com oficinas, com seminários, com jogos, com atividades, né, diversas, tratando sobre essas temáticas de royalties de petróleo de forma muito aprofundada, né, e com a linguagem muito popular, eles atingiram, né, a maturidade aí dessa questão de reflexão e crítica dos meios de comunicação. Para além disso, eles ainda entenderam a responsabilidade, né, e a necessidade que eles tinham de cobrar ao poder público municipal carências que tinham, né, em seus municípios e que deveriam ter sido custeadas pela própria lei dos royalties do petróleo. Então, a gente viu em todas essas edições, em todos os municípios, pautas muito significativas. A participação deles também, mesmo com características diferentes, idades diferentes, movimentos diferentes, né? A gente não tem um grupo, não tinha um grupo coeso, era um grupo bem diversificado. Mesmo assim, não houve uma dificuldade entre eles de se entenderem, porque a pessoa mais velha, ela trazia informações mais antigas, né, que era relevante ali para o estudante que é mais novo e não teve a experiência da década passada, por exemplo, mas ele tinha mais facilidade com a questão tecnológica, então ele pesquisava melhor nos bancos de dados, nos portais de transparência. Então, assim, essa associação aí nos pareceu muito, muito eficiente, muito, muito interessante. A questão do protagonismo, né, versus tutela, que é uma das coisas que eu analisei na minha tese, e é uma das coisas que assim, foi bem significativa, pensando aí em política pública e política pública ambiental, a gente percebeu que entre esse processo aí do próprio licenciamento, a gente tem 3 agentes, né, ou 3 atores importantes aí. E aí eu vou falar especificamente do projeto que eu pesquisei, que é o Territórios do Petróleo. A gente tem o próprio agente, que é o responsável pela política pública, que é o IBAMA. Então, é ele que é responsável pelo licenciamento ambiental. É ele que é responsável pelo licenciamento ambiental. É ele que vai conceder a licença, né, para a empresa para extrair. E ele que vai fiscalizar também essa política pública. A gente tem quem executa, né, que no caso é a universidade, aqui foi a universidade, mas a gente tem também a empresa, né, e no nosso caso aqui foi a Petrobras, o Território do Petróleo faz parte de um licenciamento de uma extração da Petrobras. E nesse conjunto aqui de 3 atores, em dado momento dentro da pesquisa, a gente percebeu, vários momentos, que o objetivo não era único desses 3 atores. Muitas das vezes a universidade tinha o objetivo de formar esse cidadão, né, o máximo possível. O IBAMA tinha o objetivo, mas a empresa não tinha esse objetivo. A empresa queria cumprir ali aquela meta que foi estabelecida para poder ter licenciamento e pronto, e acabou. Então, a empresa é quem financia, né, financeiramente, o IBAMA é quem fiscaliza e implanta a política pública e a universidade é quem executa. Então, nesse sentido, a gente percebeu que na execução específica do boletim Territórios do Petróleo, em alguns momentos, algumas pautas, né, eram, vamos colocar aqui entre aspas, censuradas,
entendeu? Porque assim, não vamos falar com isso, não vamos falar sobre isso, isso aqui é muito melindroso politicamente falando. Então, assim, o processo do aprendizado ali, da execução, eu classifico como muito exitoso e muito positivo, porque muito daquelas pessoas, daqueles grupos ali que passaram a ocupar cadeiras de conselho, passaram a ocupar arenas de plenário, por exemplo, essas pessoas aprenderam a fazer esse processo comunicacional e muitas delas passaram a utilizar. Então, a gente tem relatos de pessoas que foram para suas bases, por exemplo, quilombolas, MST, outros grupos específicos, associações de moradores, e produziram boletins de pautas que eram importantes para aquele coletivo. E isso, então, foi repercutindo, eles aprenderam o processo e dominaram o processo, ou seja, se tornaram protagonistas. E sabendo como dominar aí esse mecanismo comunicacional e educacional também. Entenderam que a partir da comunicação é que eles vão conseguir educar e sensibilizar cada vez mais os seus grupos, né, as suas bases. Porém, a gente percebe que dentro do licenciamento ambiental, a própria política pública ela ainda é deficiente nesse sentido, porque há ainda uma tendência de um controle por parte de quem financia, de que ele tendencie, né, aquela informação, essa temática que não deve ser tratada assim, ela tenta direcionar, entendeu? Muito preocupada, muitas das vezes, com a sua imagem, claro, né, com a sua marca, porque a marca vai em todas as publicações, né, produzidas por esses projetos de educação ambiental, mas ela não dá totalmente, né, esse protagonismo aí para esse cidadão, para esse indivíduo. Então, na minha conclusão ali, na minha hipótese inicial, a gente percebeu que esse protagonismo ele não foi parcial, ele não foi total, aliás, esse protagonismo, ele não foi total, ele foi parcial. Eu também não posso dizer que ele não existiu, porque sim, ele existiu e essas pessoas se tornaram, entendeu, cuidadoras dos seus interesses coletivos. Mas, por conta dessa necessidade aí, dessa organização da própria política pública do IBAMA, não foi possível que eles tivessem esse protagonismo total aí de escolherem claramente o que eles queriam discutir ou não queriam discutir e como eles iriam conduzir essa pauta. A gente pode olhar muito isso acontecendo também, muito claramente, dentro da própria comunicação convencional, dentro da própria comunicação hegemônica, né? Quando a gente vê que os meios de comunicação, eles escolhem o que vai ser pautado, o que vai ser discutido, né? Muitas das vezes, governos ou as instituições que estão mais ligadas a esse ou aquele jornal, a esse ou aquela mídia, ela interfere, né, de uma certa forma, o que vai ser dito, como vai ser dito e quando vai ser dito. Então, a gente percebeu que houve essa tentativa também por parte da empresa de tendenciar isso também. E aí é lógico, né, que aqueles indivíduos que já tinham aprendido baseado na própria educação popular não aceitaram muito isso bem, mas entenderam que eles estavam dentro de uma instituição, dentro de um projeto de educação ambiental. E, na minha opinião, o mais válido disso tudo é que eles aprenderam o processo, dominaram o processo e têm condições, né, de se tornarem aí líderes nesse sentido educacional e comunicacional aí na vertente popular.